Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um momento de fé, de esperança, através da santa mensagem da palavra divina, da palavra do Senhor. Eu me chamo Bruno e é uma alegria ter você aqui conosco, nos acompanhando e também para compartilhar, ser um canal de Deus, que eu sei que você tem sido. Hoje vamos falar sobre a presença de Deus em momentos que parece que Ele não está. Você já presenciou algum momento assim? Onde parecia não estar a presença de Deus e de repente aconteceu. Deus se manifestou. Vamos ler então a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Logo após a mensagem estaremos em oração para que Deus venha operar em nossa vida. Então, capítulo 1, assim diz a palavra de Deus. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, o rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a terra dos caldeus, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel dentre a linhagem real e os nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução e que tivesse capacidade de assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Olha só, meu amigo, aqui vemos a nação de Israel, que abaixou a guarda, as pessoas perderam a fé, as pessoas se embaraçaram e elas foram se esfriando, então veio um juízo. Eles foram tirados da sua terra, perderam a sua terra, foram levados cativos para uma terra estranha, Babilônia. E no meio daquelas pessoas estavam jovens de fé, jovens pessoas de bem, pessoas de Deus. E aonde estava Deus que permitiu isso? E aonde estava Deus que deixou acontecer essa tragédia? E aonde estava Deus que agora aquela multidão de idosos, de crianças, de gestantes, de jovens, de meninos de peito, estavam ali vulneráveis numa terra estranha, sofrendo todo tipo de situação adversa. No capítulo 2, você vai observar que o rei tem um sonho. E ele chama todos os que tinham ou eram reconhecidos como pessoas que eram usados nessa área de interpretação, que tinham afinidade com as divindades. E ele chama, convoca e diz: eu quero que vocês me falem o sonho e a interpretação. Não me lembro do sonho. E ali surgiu uma outra situação adversa, no meio daquelas pessoas que supostamente eram usadas, e muitos duvidam disso, mas se alimentavam, eram reconhecidas, comiam da mesa do rei, enfim, eram pessoas que eram reconhecidas como usadas pelas divindades. Estava pessoas
que realmente eram usadas por Deus. E a sentença foi uma: se não me revelarem o sonho e a interpretação, todos vão morrer. Onde estava Deus? Permitiu que pessoas de Deus, pessoas de bem, pessoas realmente usadas por Deus estivessem em embaraços e num pacote de uma mesma sentença, correndo risco de morte, caso ninguém falasse o sonho que o rei não contou e a interpretação não fosse dada. No capítulo 3, vemos três jovens sendo punidos, porque o rei, ele determina um dia de celebração, ele constrói uma imagem, e ele diz: terá música, terá festa, e eu quero que todos se prostrem perante a minha criação. E três homens não aceitaram isso, não se colocaram, não entraram nessa festa. E a sentença foi, meu amigo, quem não vier à festa, não comemorar essa festa, não aceitar aquilo que eu estou determinando, vai ser assado, vai ser carbonizado, vai entrar numa fornalha muito quente. E aí, onde estava Deus, meu amigo, que permitiu que homens de bem, que tinham uma fé, não queriam entrar nessa festa, não pudesse exercer o seu livre-arbítrio, tinha que ou aceitar ou ser condenado à morte. No capítulo 6, nós observamos que houve também uma determinação. Por 30 dias, todas as pessoas poderiam apenas fazer menção do nome do rei. Ninguém podia falar de mais ninguém, nem oração podia fazer. E aquele que ousasse fazer uma oração ia ser condenado também à morte. A sentença era ir para a cova das feras famintas. E ali estava Daniel. E este moço tinha o costume de 3 vezes ao dia, voltados para a cidade, que ele foi tirado também, a cidade de Jerusalém, tinha o costume de orar a Deus, pedir a Deus. E naqueles momentos de sentença, 30 dias, ele foi vigiado, foi denunciado e foi sentenciado à cova dos leões. Onde estava Deus? Permitiu que este homem que orava, que falava com Deus, era uma pessoa de bem, uma pessoa usada por Deus, fosse sentenciada à cova dos leões e não houve intervenção divina. Então a mensagem que eu deixo ao seu coração é esta: não se precipite em dizer que Deus não está agindo só porque você está em situações adversas, em problemas gravíssimos ou sofrendo tensões, ou a sua fé está sendo provada. O capítulo 1, esses jovens saíram forçados da sua terra. E onde estava Deus? Houve uma convocação do rei, uma determinação do rei, que daqueles que saíram, que tinham capacidade, eram pessoas dentro do perfil que o rei queria, aprendesse as letras daquela cultura do rei e fosse assistir depois de 3 anos no palácio. Esses 4 jovens, no meio dessa seleção, eles tinham que comer a comida imposta, não a comida que eles gostavam. Mas eles pediram uma chance. Deixa a gente comer a comida que a gente costuma comer. Ou então, esta comida, deixa a gente comer a comida que nós estamos sentindo no coração, comer só legumes, só vegetais, só coisas saudáveis.
O rapaz responsável falou assim: olha, eu tenho medo. Se o rei descobrir isso, eu vou perder a minha vida. Eles falaram: não, só nos experimenta por poucos dias, 3 dias, tá bom? E se não acontecer, você nos dá a comida que foi imposta, mas deixa, nos permita. E quando esses jovens foram vistos, a aparência deles estava tão boa, tão saudável, que o rapaz não teve dúvida. Eu posso deixar eles comerem essa comida por 3 anos, que eu não terei problema, eles estão bem. Depois de 3 anos, aqueles moços, aqueles jovens, eram mais bonitos, vistosos, do que todos que comeram a alimentação imposta pelo rei, e a alimentação real, que estava na mesa do rei, ia para eles, mas os 3 sobressaíram. Deus estava aí, exaltando eles, mesmo uma terra estranha. Mesmo que eles perderam a sua terra, mas uma terra estranha, foram exaltados. Deus deu vida à alimentação saudável, deu vida a coisas que aqueles jovens não podiam nem comer, mas deu graça, eles comeram e Deus abençoou tanto que a alimentação deles foram diferenciada. Houve uma exceção e eles se tornaram pessoas mais vistosas. E olha que a comida do rei não era qualquer comida, mas Deus abençoou a comida simples, saudável, a fé daqueles jovens. Esta é a realidade. Deus estava aí, exaltando eles, mesmo em momentos assim tristes, que eles não estavam na terra deles, entraram em uma situação que eles não queriam, iam comer uma comida que eles não queriam e sabiam da procedência da comida, e ele tem esse detalhe, e eles não queriam entrar por esse caminho, e Deus deu graça. O capítulo 2, a sentença de morte era para todos, mas Deus deu graça. Esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles oraram a Deus e Deus revelou a Daniel, e Daniel foi um instrumento usado por Deus para que todos que não eram instrumentos de Deus, mas atribuíam que eles eram representantes das divindades deles, que não tiveram resposta nenhuma, mas o Deus de Daniel, e mesmo em meio a uma situação muito difícil, deu a esses 4 jovens graça, e Daniel teve a interpretação, a revelação do sonho e a interpretação do sonho, e todos foram poupados. Aonde estava Deus que permitiu que 3 jovens estavam em situações tão complicadas, que foram também denunciados, foram lançados na fornalha? Onde estava Deus? Porque eles não participaram daquela festa, não tinham direito de exercer o seu livre-arbítrio, era um sistema de monarquia daquele país, e as leis eram rígidas, e eles tinham outras crenças. Onde estava Deus? Deus estava lá. O 4º homem apareceu na fornalha, que eles foram lançados, para mudar todo o conceito, e fazer com que aquela cidade, aquele país, aquela nação, olhasse aqueles 3 jovens agora com outros olhos, e tivesse um outro tratamento, que antes não tinha. Era tratamento duro, de morte, agora de respeito, porque a presença do Senhor estava com eles naquela sentença, não deixando que o pior acontecesse. Deus exaltou aqueles 3 jovens na fornalha. Onde estava Deus que permitiu que o seu servo Daniel fosse lançado na cova dos leões de maneira injusta? Porque fizeram a cabeça do rei, por causa de Daniel, criaram uma lei para que ninguém pudesse fazer menção em oração a Deus nenhum, apenas ao rei, por 30 dias. Mas eles queriam pegar Daniel, porque o rei tinha a intenção de fazer esse rapaz se tornar o presidente. Tinha a divisão de hierarquia política daquela época, envolvia várias funções, sátrapas, etc. E tinham 3 presidentes, e o rei olhava que Daniel era um deles. Chegou a um nível. Ele queria colocar Daniel como principal, e eles souberam e fizeram uma trama para que isso não acontecesse, tirasse Daniel daquele propósito, colocasse,
puxaram o tapete de Daniel. Daniel foi parar na cova, mas Deus não deixou as feras alimentarem de Daniel. As feras se alimentaram depois, foram dos opositores. O jogo virou. Mas Daniel passou tudo aquilo calado, aquele processo até a cova, sem reclamar, sem acusar, sem criticar Deus. Os 3 jovens passaram aquele processo de entrar na fornalha sem criticar a Deus, sem questionar a fé, sem duvidar da ação de Deus. Eles confiaram em Deus. Deus se revelou depois. Deus pode não te livrar da fornalha, mas te livrar na fornalha. Não te livrar da cova, mas na cova passar com você, te dar livramento e experiência. Guarde isso, meu amigo. Deus tem o melhor para você. Vamos orar? Pai, abençoe este meu amigo, essa minha amiga, essa família, este lar que me acompanha em oração. Peço haja do Senhor, peço que o Senhor venha abençoar, venha restaurar, venha dar uma experiência profunda com este meu amigo, essa minha amiga, da parte divina, dos céus, do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus estava lá, mesmo parecendo que não estava. E se você não entregou a sua vida para Cristo hoje, entregue seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Venha para Jesus, Ele te ama. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas as autoridades de Deus podem ser usadas por Deus, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Meu amigo, venha buscar uma igreja de Deus. Venha congregar nela, tornando-se um só corpo com ela. A igreja é o corpo místico de Cristo. E venha seguir as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10:16. Onde estava Deus? Deus sempre esteve no mesmo lugar, aguardando a sua atitude de fé para operar na hora certa. O agir de Deus se manifestará na hora certa em sua vida. Você crê? Recebe a bênção no nome do Senhor Jesus. Amém.